Bom dia, alunos. Então, nós vamos fazer nesse vídeo aqui a conclusão daquilo que era para a gente ter concluído, né? Ter feito lá na quarta-feira e não deu tempo. Nós vamos falar agora, então, sobre a função éster, que foi aquela que não deu tempo da gente ter visto na última aula. Lembrem daquela dica que eu dei para vocês sobre a função éster. Éter e éster são funções que têm heteroátomo. Qual a diferença do nome éter para o nome éster? A diferença é o S a mais que eu tenho aí no meu éster. E essa letrinha a mais que eu tenho no meu éster vai me dar uma letrinha a mais no meu éster, né? Então, nós vamos falar hoje sobre ésteres. Estou pulando a parte do éter, que nós vimos na aula de quarta-feira. E nós vamos falar aqui sobre ésteres. Então, lembrando assim, o nome éster e éter é bem fácil da gente confundir, são bem parecidos. Mas o seu nome éster tem uma letrinha a mais. E essa letrinha a mais que vem no seu nome éster, ela também vem lá no seu grupo funcional do éster. Os ésteres são compostos que estão presentes nos óleos, né, na gordura, no azeite, no óleo de amendoim, nas manteigas. São muito utilizados como flavorizantes, dando aquele sabor de abacaxi para a bala, sabor de banana, de maçã, para as essências que vão dar esses sabores, né? Aquilo que a gente compra como sendo uma balinha de abacaxi, mas na verdade não tem um abacaxi ali, né? Tem um sabor de abacaxi nela. Bom, os ésteres, então, são compostos derivados dos ácidos carboxílicos. Lá no meu ácido carboxílico, eu tenho a presença da carbonila e da hidroxila, formando carbonila, hidroxila, carboxila. Eu tenho a presença da carboxila e os meus ácidos carboxílicos, eles são compostos que em meio aquoso, na presença de água, libera o H+, porque são compostos ácidos. Quando ele libera esse H+ aqui, no lugar desse H+, pode entrar uma cadeia carbônica. E aí, então, se entrar uma cadeia carbônica, a gente vai ter a presença de um éster. Então, olha, como eu falei para vocês, o éster é um derivado dos ácidos carboxílicos, no qual a hidroxila do ácido carboxílico ela vai ser substituída por uma cadeia carbônica. Éter e éster são funções heterogêneas, são bem parecidas. No entanto, os meus éteres, além de eu ter o heteroátomo, eu vou ter a presença também de uma letra a mais. Aquele S a mais que eu vejo no meu nome éster é o S a mais indicando uma letrinha a mais na minha função éster. Ésteres são derivados dos ácidos carboxílicos e são muito utilizados como flavorizantes, né? Dando esse gosto a balas e a doces. Eu posso encontrar no meu desenho essa representação para o éster ou essa representação aqui, ó. Se você vê essa representação no meio da sua cadeia carbônica, ela está indicando isso aqui para você. Ela está indicando o grupo, a função éster. Os ésteres são parecidos com éteres? São. Para dar nome, vai ser um pouco diferente. Lá no éter, eu divido a cadeia menor, cadeia maior e formo o nome. Aqui não. Aqui nós vamos colocar assim. Nós vamos dividir a cadeia em duas partes também, vamos. Mas nós vamos dividir assim. Cadeia vinda lá do meu ácido, a parte do meu ácido, olha, que tinha carboxila, perdeu o hidrogênio, vai me dar a cadeia carbônica principal aqui. Nessa cadeia carbônica principal, eu vou acrescentar o finalzinho, vou dar nome a ela como se fosse um hidrocarboneto. E acrescentar o finalzinho o ato. Eu não sei se vocês lembram dessa regra, mas todo ácido que termina em ico, o sal termina em ato. Tem uma regrinha lá que a gente estuda no segundo ano do bico de pato. Se o meu ácido termina em ico, o meu sal termina em ato. Então, o meu ácido carboxílico, o meu ácido aqui, provavelmente, o ácido metanóico termina em ico, o sal dele termina em ato, metanoato. Então, nós vamos dividir aqui para dar nome. No grupo mais importante, que é o grupo que vem do ácido,
E no grupo de menor importância, que é o grupo, né, que é onde só tem a cadeia carbônica aí. Pode ser que venha de álcool, pode ser que venha de outra cadeia carbônica. Esse grupo, que é o grupo que não veio do ácido, como que eu sei que esse grupo não veio do ácido? Porque não contém esse C dupla O aqui. Esse grupo que não vem do ácido, nós vamos dar nome para ele como se fosse um ramo da minha cadeia. Nós vamos tratar como um ramo, olha lá, tem um finalzinho il de ramo, de ramificação. E acrescentar a terminaçãozinha ila. Então, aqui a gente tem nome da cadeia de um hidrocarboneto com um único carbono, metano. É agora um sal, um éster, vou acrescentar ato, metanoato. Metanoato de 2 carbonos como ramo, etil. Aí eu acrescento azinho, metanoato de etila. Aqui, cadeia principal que veio do meu ácido é essa. A outra parte eu vou considerar como raminho. Nome de um composto hidrocarboneto com 2 carbonos, et. Ligação simples, an. Então, eu vou ter aqui etanoato de nome do radical com 2 carbonos, etil, etanoato de etila. Então, a gente vai acrescentar lá no finalzinho do nome do hidrocarboneto a palavrinha ato. E esse aqui a gente vai dar nome a esse hidrocarboneto que veio lá do ácido. O de, com a palavrinha de ligação, e o azinho no final do nome do meu composto. Aqui, quem que é a cadeia mais importante? Essa é a cadeia mais importante, vem do ácido benzoico. Cadeia mais importante porque veio do ácido. Nome desse hidrocarboneto, benzoato. Benzoato, vou acrescentar o finalzinho atro, de radical com 2 carbonos, etil. Vou acrescentar o azinho nesse nome, benzoato de etila. Então, para dar nome aos ésteres, nós vamos aí colocar um prefixo indicando o número de carbonos, indicando o tipo de ligação com a terminaçãozinha oato. Você vai dar nome ao hidrocarboneto da cadeia que vem do ácido, acrescentando o prefixozinho, o sufixozinho ato. Vai colocar a palavra de ligação de, e no finalzinho você vai colocar lá, né, o outro lado da sua cadeia, você vai dar nome a ele como se fosse um radical. Metil, etil, propil, isopropil, butil, secbutil, terquibutil, propil. E acrescentado no nomezinho da letra A. Né? Então, olha, aqui ele vai mostrar novamente. Aqui eu deixo claro para você quem é a cadeia principal. A cadeia principal que você vai colocar lá, como dar nome como se fosse um hidrocarboneto. Contando o carbono, MET é 1, ET é 2, próprio é 3, BUT é 4, PENT é 5. Olhando o tipo de ligação, simples AN, dupla EN, tripla IN, acrescentando o finalzinho o ato de. O restante que sobra, a outra parte que se liga aqui na minha cadeia, a gente vai colocar como se fosse um radical. Metil, etil, propil, mais A, ficando aí metila, etila, propila. Por exemplo, nós temos esse composto. Ele pertence à função éster, olha, porque a gente tem o heteroátomo com uma letra a mais. Então, ele pertence à função éster. Para eu dar nome a ele, eu tenho esse lado que é o lado mais importante, porque vem do ácido, porque contém esse C dupla O. E esse outro ladinho que é como se fosse uma ramificaçãozinha. Nome do hidrocarboneto com 2 carbonos et. Se unem por ligação simples, AN, seria um etano. Vou acrescentar ato, etanoato. Então, o nome dessa parte que eu circulei de azul aqui para vocês é etanoato. De, né, vamos acrescentar a palavrinha de ligação. Ramo com um carbono, MET, etanoato de... Ó, tá bonitinho aqui pra gente. Então, etanoato, que é essa parte que vem do ácido, de... Esse raminho chama metil, então, etanoato de metila. Bom, exemplo 2. Lembrando que, para ser um éster, precisamos ter o heteroátomo com uma letra a mais. No mesmo carbono do meu heteroátomo, eu tenho uma letra a mais. E aí,
A parte que vem lá do meu ácido é a parte mais importante. Para essa parte mais importante, eu vou dar nome como se fosse um hidrocarboneto. Hidrocarboneto com 3 carbonos, prop. Ligação simples, an. Propanoato. Vou acrescentar esse finalzinho, ato aí, ó. Propanoato. Essa palavrinha de ligação aí pra gente. O outro lado, onde nós temos a cadeia que é menos importante, porque não vem do ácido. Nessa cadeia com 2 carbonos, a gente vai considerar como se fossem ramos. 2 carbonos, et. Ramo com 2 carbonos, etil. A gente acrescenta a letrinha A. Então, ficaria para a gente etila, propanoato de etila. Bom, então, lembrem sempre, quando você vai dar nome lá para o éster, você vai encontrar aí, primeiro, a cadeia que veio lá do ácido, é a mais importante. Vai dar nome para ele como se fosse um hidrocarboneto, seguido do finalzinho ato. Então, eu tenho aqui etanoato de. Do outro lado, a gente vai dar nome a isso aqui como se fosse um ramo. Ramo com 4 carbonos, butil, acrescentado da letrinha A, butila. Esse composto, ele está presente na essência de framboesa. Então, quando a gente compra lá a essência de framboesa, a gente vai encontrar no rótulo dele esse composto aqui. Bom, esse composto, para dar nome, cadeia principal sempre, vou circular, aquela que vem do ácido. Nós temos aqui 4 carbonos, butano, seria o butano, né, se fosse hidrocarboneto. Então, para se transformar em éster, a gente acrescenta butanoato. Então, butanoato de, bom, radical metil, porque só tem um carbono. Então, acrescento A nesse nome, metila. Radical metila, butanoato de metila. Esse composto é a essência de pinha, que dá sabor de pinha aos alimentos. Continuando aí. Bom, olha, a gente tem exemplos aqui. Etanoato de etila dá o aroma de maçã. Etanoato de isobutila de morango. O etanoato de pentila dá o aroma de banana. O etanoato de octila dá o aroma de laranja. E os ésteres, gente, os ésteres que têm cadeias maiores, eles estão muito presentes nas gorduras, nos lipídios, né, nos óleos que nós temos em casa. Então, lembre-se, olha, éteres são funções heterogêneas, éter, onde eu tenho um carbono, um oxigênio, um carbono. Éter vem de heteroátomo de oxigênio no meio de carbono. Éster tem uma letra a mais que o éter. Para ser o éster, eu tenho um heteroátomo, mas eu tenho uma letra a mais. Para ser o éster, eu tenho um heteroátomo, mas eu tenho uma letra a mais. Olha aí, o éster está presente naturalmente lá, né? A gente pode encontrar ele no odor característico de muitos frutos, né? E pode ser obtido através do extrato das plantas, que tem na sua composição alguns ésteres carboxílicos, álcools ou de baixa massa molecular. Os ésteres, eles ocorrem naturalmente na natureza, na forma de essências de frutas, nos óleos, nas gorduras, nas ceras e nos fosfátides. Propriedades físico-químicas dos éteres. Estamos acabando. São levemente polares. Não esquece da palavrinha, levemente polares. São polares na parte que contém oxigênio. No entanto, se a cadeia carbônica for ficando muito grande, a parte apolar vai predominar sobre a parte polar. Como eles são levemente polares, eles vão interagir entre si por dipolo permanente. Todo composto polar interage entre si por dipolo permanente. Uma interação mais forte que a de dipolo induzido e mais fraca que a ponte de hidrogênio. Significa que seus pontos... O que significa isso, dipolo permanente? Qual é a aplicação deles se interagirem por dipolo permanente? Como o dipolo permanente é mais forte que o dipolo induzido, os pontos de fusão e de ebulição deles serão maiores que dos hidrocarbonetos correspondentes. Como o dipolo permanente é mais fraco que pontes de hidrogênio, o ponto de fusão e ebulição deles serão menores que dos álcoois
e ácidos carboxílicos que fazem interação por pontes de hidrogênio. Vai ficar aí com um ponto de fusão de ebulição intermediário. Nas condições ambientes, os primeiros ésteres que apresentam baixa massa molecular são líquidos, incolores e de cheiro agradável. Então, a gente não vai encontrar ésteres gasosos, nós vamos encontrar ésteres a partir da fase líquida, da temperatura ambiente, como aquele que está presente na essência de framboesa, como os óleos e gorduras do nosso dia a dia. No entanto, à medida que a cadeia carbônica aumenta, à medida que a massa molecular dele vai aumentando, eles vão se tornando líquidos xaroposos, viscosos e gordurosos. O que é um líquido xaroposo? O mel é um líquido xaroposo, ele é bem grosso, bem escuro, bem viscoso, né? Até se tornarem sólidos, né? Com aquele aspecto de cera. Daí, gente, à medida que eles vão ficando mais sólidos, mais espessos, com a cadeia carbônica maior, eles deixam de ter aquele cheiro gostoso de abacaxi, de banana, de maçã, eles deixam de ter aquele cheiro agradável para ter um cheiro um pouco menos agradável. Por exemplo, a cera de abelha é exemplo de um éster que a gente tem uma cadeia maior. E lá naquela cera de abelha, a gente observa que ela é sólida. Nós não teremos ésteres gasosos, somente líquidos ou sólidos. Líquidos, os de cadeias menores. Os de cadeias maiores, como a cera das abelhas, serão sólidos. Os ésteres podem ser obtidos por reações de esterificação. E essa é uma coisa assim que bem comum que a gente faz em casa, viu, pessoal? Onde nós vamos pegar um ácido carboxílico, reagir ele com álcool, e aí a gente obtém éster mais água. O meu ácido carboxílico, ele vai perder o Hzinho lá, porque todo ácido libera H+ em água, né? Segundo o conceito de Arrhenius. Esse H+ do ácido carboxílico vai juntar com o OH, com a hidroxila do álcool e formar para a gente a água. O composto que sobra forma para a gente o éster. Olha, perdeu a hidroxila, perdeu o Hzinho aqui, vão se juntar formando a água, o resto da cadeia se junta para formar para a gente o éster. Os ésteres de massa molar pequena são usados como aromatizantes e flavorizantes, deixam aquele cheiro agradável no ambiente. Os de cadeia mais longa, maiores, serão utilizados como ceras, né? Como gorduras, serão líquidos. E líquidos ou sólidos, né? Que eu coloquei para a gente ver, olha. O ácido carboxílico, ele perde o hidrogênio da sua hidroxila. O álcool, ele perde a sua hidroxila. Junta esses dois e forma a água. O resto da minha cadeia se junta para formar o meu éster. Olha aqui, heteroátomo com uma letra a mais. Uma reação muito comum, né, de nós fazermos no dia a dia é quando a gente junta ácidos graxos, ácidos carboxílicos, gordura, quando a gente pega aquela gordura velha, né, que nós temos na nossa casa, nós juntamos elas com álcool e aí a gente forma um sabão e a água. Professora, mas a gente põe soda. Esse processo, quando a gente faz ele sem a soda, ele não ocorre completamente a transformação desse ácido em éster. Mas quando eu coloco uma soda aqui, a gente tem a transformação dos ácidos carboxílicos da gordura em éster. A gente consegue ter um sabão melhor, formando aí pra gente os sabões que nós fazemos lá, aquele sabão famoso, sabão de soda. No sabão de soda, nós temos uma reação de esterificação, onde nós vamos utilizar o ácido graxo das gorduras, nós vamos utilizar o álcool, né? Vamos colocar a soda para esse sabão ficar melhor e vamos transformar isso aí em um éster, que é o nosso que está presente no nosso sabão, mais água. Lembrando aqui, olha, o glicerol, a glicerina, é um álcool porque apresenta a hidroxila ligada a carbonos que fazem ligação simples. E aqui a gente tem a presença de um éster. Por que éster? Eu tenho o heteroátomo de oxigênio com uma letra a mais. Tenho vários ésteres.
Então, os óleos e gorduras são os ésteres mais utilizados no nosso dia a dia. São utilizados em produtos como óleo de soja, óleo de milho, no azeite, no óleo de amendoim, na margarina. Eles também podem ser utilizados como ceras, né? Utilizados aí na fabricação de graxas. Lembrando que o éster de cadeia maior, ele vai ficar mais xaroposo, ele vai ficar mais denso, ele vai ser um líquido mais grosso para a gente. E aí a gente vai ter a possibilidade de utilizar ele também como ceras, ceras para engraxar os sapatos, né? Também pode ser utilizado em papel manteiga, velas. A cera da abelha e a cera da carnaúba também fazem parte, né? Também são exemplos de ésteres de cadeias maiores, por isso sólidos. Alguns ésteres são utilizados como medicamentos. Quando você compra lá a dipirona, e a dipirona tem gostinho de laranja, o que deu aquele gostinho de laranja para ela foi o éster. Os de cadeia carbônica mais longa e que existem nos óleos e gorduras podem ser aproveitados também na produção de sabões. A gente viu ali que ele pode ser obtido nessa produção de sabão. Os ésteres podem ser utilizados também na preparação de extratos artificiais que imitam o gosto e o cheiro das frutas, né? Eles são utilizados como flavorizantes, por isso podem ser utilizados em xaropes, doces, pastilhas, refrescos, que vão dar aquele gostinho da fruta, aquele cheirinho da fruta para a gente. Então, os flavorizantes, sempre que você vê no rótulo flavorizante, você já pode associar esse nome aos ésteres. Flavorizantes são ésteres, né? São substâncias que vão limitar o sabor das frutas e vão ser utilizados aí em vários produtos alimentícios que imitam o sabor e o gosto das coisas. Meninos, para concluir, eu vou falar para todo mundo. Se tem oxigênio entre carbonos, é éter. Que oxigênio vagabundo? Com a carbonila eu não erro, pois sei que é um éster. Não se esqueçam. Eu acho que a maneira melhor de você lembrar é que éter vem de heteroátomo. Heteroátomo é quando eu tenho o meu oxigênio no meio de 2 carbonos. A única diferença entre o nome éter e o nome éster está nessa letrinha a mais. Letrinha a mais do éster significa que além do heteroátomo eu vou ter um C dupla O. Meninos, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham assistido a videoaula até o fim, que vocês aprendam, né, com